Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2022 os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E já estamos na lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e é muito importante também que você ore por nós, porque nós necessitamos das orações dos irmãos. Seja muito bem-vindo. O nosso textuário de hoje está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, porque para que eles fiquem inexcusáveis. Então esse é o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 20. E a nossa leitura bíblica em classe diz que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A leitura bíblica em classe, ou seja, o texto que será trabalhado nesta aula, está na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, os versículos 18 ao 23. O que é materialismo e o que é ateísmo? Neste primeiro momento, é necessário que você defina estas palavras. E é isto que é feito no primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico fala a respeito de compreender o materialismo e o ateísmo. Materialismo. O que é materialismo? É relativo à matéria. É o ensino que identifica na matéria e seu movimento a realidade fundamental do universo. O materialismo, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que este mundo espiritual está fora do mundo palpável. Esta é a definição de materialismo. A sua lição também traz uma definição bem semelhante. Mas eu vou repetir para você que acompanha as nossas pré-aulas e gosta de anotar. Então, materialismo é aquilo que é relativo à matéria. É o ensino que identifica na matéria e seu movimento a realidade fundamental do universo. O materialismo, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que este mundo espiritual está fora do mundo palpável. Ou seja, o materialismo só acredita naquilo que é físico, naquilo que pode ser palpável. Agora, olha que interessante, o texto do autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos, no plural, quantos mundos existem? Existem apenas dois, o mundo físico e o mundo espiritual. É isto que o autor aos Hebreus quer dizer. Existem dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Todavia, o materialismo, ele nega o mundo espiritual.
Ateísmo. O que é ateísmo? Ateísmo é o ensino ou a doutrina que nega categoricamente a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento religioso. Muito menos ainda um Deus pessoal, como o nosso Deus verdadeiro, que se relaciona com os seus filhos. Então, o ateísmo, ele nega categoricamente a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento religioso, muito menos um Deus pessoal como o nosso. Então, o ateísmo, ele nega a religião, ele nega Deus, nega a religião, nega também a religiosidade, tá? É claro que nós não somos apenas religiosos, nós cremos no Deus verdadeiro, um ser pessoal que se relaciona com seus filhos, tanto é que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que habitasse entre os homens e morresse pelos homens. Isto é um absurdo para o ateísmo. Agora, no segundo tópico da nossa lição, nós temos as raízes do materialismo e do ateísmo. De onde surgiu o materialismo? De onde surgiu o ateísmo? Olha, vem desde a queda. Lá em Gênesis capítulo 3, após a rebelião do homem com o seu Criador, o coração do homem tornou-se duro, sua mente se tornou egoísta e materialista, e muitos se tornaram até ateus, negando a existência do Criador. Então, a origem dessas doutrinas vem desde Gênesis capítulo 3, são consequências da queda. A queda, que é o pecado adentrando ao mundo, né? O homem se tornando pecador, o homem perfeito, o homem bom que Deus criou, agora se tornando pecador porque deu ouvidos à voz de Satanás. A partir desse instante é que começa a existir esta valorização das coisas materiais, e surgiram também homens que negavam a existência do Deus Criador. Agora veja o que a Bíblia chama, como a Bíblia chama essas pessoas que negam a existência de Deus. Olha só um texto que está no Salmo 53, que é semelhante ao Salmo de número 14, diz assim: disse o nécio no seu coração, disse o tolo no seu coração, não há Deus. Então quem faz isto é chamado na Bíblia de nécio, de tolo. Dizer que não há Deus, que Deus não existe, isto é uma tolice. Também é bom que você observe que toda maldade, ela nasce do coração do homem. Marcos, capítulo de número 7, versículos 21 e 23. Por quê? Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o homem caído, ele só gera maldade. Por isso que nós que estamos em Cristo nos tornamos novas criaturas. Então, a origem tanto do materialismo quanto do ateísmo é, em primeiro lugar, a queda e, em segundo lugar, a cegueira espiritual. Cegueira espiritual é causada por Satanás. E aqui nós temos na nossa lição o texto de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos.
daqueles que desprezam a verdade. Então, a cegueira espiritual é uma das origens do materialismo e do ateísmo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, após a queda, o homem e a mulher, eles viram que estavam nus. Eles sempre estiveram nus, mas só agora eles viram porque foi aberto os seus olhos. Até então eram inocentes, como se fossem crianças. Eles viram que estavam nus, mas eles não viram mais o Senhor. Até aquele momento, até o momento da queda, eles tinham um relacionamento pessoal com Deus e visível. Deus vinha todos os dias, na viração do dia, receber o culto. A partir da queda, a primeira coisa que eles observaram é que estavam nus. Viram que estavam nus, mas não viram mais o Senhor. Aquele que não vê as realidades espirituais é cego espiritualmente. E há até mesmo no meio dos crentes pessoas que são cegas espiritualmente falando. Nós temos no terceiro tópico da nossa lição, esta é apenas uma pré-aula, este é apenas um resumo para ajudar você que está preparando aí a sua aula. O terceiro tópico da nossa lição, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Negação da existência de Deus. Então, os ateus negam a existência de Deus, como falamos há pouco. Negar o Adonai. Senhor, no hebraico, no Antigo Testamento, é Adonai. Negar o Adonai. O que significa Adonai? Dono. Vem da raiz Adon, que significa dono, proprietário. Negar aquele que é dono de tudo, negar que ele exista. E aí, com ironia, eu digo que é preciso muita fé para ser ateu. É claro que é uma ironia, é preciso muita fé para ser ateu, porque é mais fácil você crer, você ter fé que um Deus todo-poderoso, que um ser maravilhoso, soberano, acima de tudo e de todos, criou tudo que nós podemos contemplar. É mais fácil do que você ter que provar que esse ser todo-poderoso, que criou todas as coisas que são visíveis, ele não exista. Então é mais difícil ser ateu do que ter fé no Deus verdadeiro. Mas os ateus insistem nesta tolice em não crer que Deus existe. Mas vai ter um dia que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, tanto daqueles que creem quanto aqueles que não creem. Todos vão se dobrar diante de Cristo e dizer que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tentar provar a inexistência de Deus é tolice, como eu já falei, pois o nosso Deus, ele se manifesta de muitas formas, inclusive nas coisas que foram criadas. Veja o nosso texto áureo, porque as suas coisas invisíveis, ou seja, aquilo que nós não podemos contemplar com os olhos físicos, desde a criação do mundo, quanto o seu eterno poder, o poder que nós sabemos que ele tem, a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então não há como haver desculpa para estes homens que negam a existência de Deus, porque Deus se revela, a divindade se revela pelas coisas que foram criadas, como que o universo, as galáxias, o mundo, a Terra, os planetas, os satélites, os céus, como que tudo isso veio à existência e tudo isso se move de forma perfeita, sem que haja uma mão soberana sobre tudo isso. Então, é algo para se pensar. Ainda no terceiro tópico, a negação de que o homem é um ser singular. O homem é sim um ser singular. O homem é a coroa da criação. O homem é um ser tricótomo, formado de espírito, alma e corpo. O homem é uma alma vivente, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7.
Neste mesmo versículo, nós vemos que Deus formou o homem, ele deu forma ao homem. Ao contrário das demais coisas, dos demais seres viventes que Deus trouxe à existência, quando ele foi criar o homem, ele formou com as suas próprias mãos. Ele tomou o barro e do nada ele criou o homem. Então, soprou em suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Por isso que o homem é a coroa da criação, porque o homem foi feito à semelhança daquela imagem que já havia sido preparada na eternidade para Cristo, para que o Verbo se fizesse carne. Então, o Deus perfeito que age fora do tempo fez uma cópia ao criar Adão daquela imagem que já era preparada para a revelação do Verbo. Isso é algo muito profundo, este é assunto de teologia muito profunda, mas apenas deixando aqui este adendo para que fique claro para vocês aí que o homem é um ser singular. Deus criou o homem perfeito. No último tópico da nossa lição, o quarto tópico, nós temos respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Então vamos lá. As Escrituras mostram Adonai, que é Senhor, como Criador, sustentador e mantenedor do universo. Não há como esta engrenagem funcionar sem a mão de Adonai, sem este ser superior que é o Deus verdadeiro, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Com isso, você pode voltar lá para o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que nós já lemos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja a profundidade deste versículo. O Salmo de número 33 e versículo 9 diz que Deus falou e tudo foi feito. Deus mandou e logo apareceu apenas pelo poder da sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 deixa bem claro que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele é o autor de tudo. A ciência, ela não nega a existência de Deus, como esperam os materialistas e os ateístas. Pelo contrário, a ciência, a cada descoberta, confirma que há um ser todo-poderoso, maior do que o nosso entendimento, por trás de tudo isso. Porque a cada tempo a ciência está descobrindo coisas novas, novas revelações, né? Novos segredos são revelados, né? Então há sim um Deus todo-poderoso que é maior do que a nossa mente, que está por trás de tudo isso. Para nós, queridos, vivermos o sobrenatural de Deus, não é necessário nós desprezarmos a razão. E por que eu estou dizendo isso? Porque o último subtópico da nossa lição diz fazendo o uso correto da razão. Então, para nós cristãos vivermos o sobrenatural de Deus, não é necessário desprezar a razão. Há muita gente, em nome do poder pentecostal, do poder sobrenatural, desprezando a razão. Não é necessário e não pode fazer isso, porque nós somos seres racionais, nós somos seres que agem conforme a razão. Então, fé e razão andam juntas na vida do cristão que é equilibrado. Portanto, é tempo de nós, cristãos, fugirmos do materialismo. É tempo também de nós demonstrarmos o reino de Deus de forma física, para que aqueles que não creem, para que aqueles que são ateus cheguem ao conhecimento da verdade, tenham prova de que Cristo Jesus está vivo. Se estes poucos conceitos foram úteis para você, para lhe ajudar a preparar a sua aula, não deixe de compartilhar, deixe também o seu like e nos ajude
em oração também é muito importante para que nós sejamos abençoados por Deus também, assim como vocês. Deus em Cristo vos abençoe.